No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Afastamento do governador Wilson Witzel do cargo no Rio evidencia política apodrecida no estado e mostra que onda bolsonarista não passa de mais do mesmo. Ministro Alexandre de Moraes revoga a decisão de Dias Toffoli e rito do impeachment de governador será retomado. Cassação de mandato de Witzel é dada como certa. Vice Cláudio Castro assume sob suspeição e busca articulação com o presidente da República para beneficiar família de Jair Bolsonaro em processos na Justiça. Essas e outras notícias na edição desta segunda-feira, 31 de agosto do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. O estado do Rio de Janeiro mais uma vez enfrenta um vácuo na administração pública com o afastamento do já politicamente moribundo governador Wilson Witzel, eleito à esteira do bolsonarismo, sem qualquer tipo de experiência na institucionalidade, dando poder a figuras historicamente comprometidas com malfeitos, como foi o caso desse pastor Everaldo, que apesar de não ter cargo no governo, mandava e desmandava. Além de apontar o erro cometido por esses moralistas de ocasião que criminalizaram a política no nosso país, o afastamento de Witzel é mais um sinal dessas gestões apodrecidas do nosso Rio de Janeiro, que já investigou ou prendeu os últimos 6 governadores do estado por envolvimento em esquemas de corrupção. A respeito desse tema, eu gostaria de fazer a leitura da coluna do jornalista Bernardo Melo Franco, publicada no último domingo pelo jornal O Globo, sob o título Witzel, o breve. Ao assumir o governo do Rio, Wilson Witzel anunciou que era chegada a hora de libertar o estado da irresponsabilidade e da corrupção. 1 ano e 8 meses depois, chegou a hora de o estado se libertar dele. O ex-juiz foi afastado do cargo, acusado de comandar uma organização criminosa no Palácio Guanabara. A decisão do ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, situou Witzel no topo de uma quadrilha que embolsava verbas da saúde. Segundo o Ministério Público, abre aspas, o grupo criminoso agiu e continua agindo, desviando e lavando recursos em plena pandemia, fecha aspas. O ex-secretário Edmar Santos, preso em julho, delatou o chefe e os comparsas. Os investigadores afirmaram que a quadrilha fraudou compras de respiradores e contratos com organizações sociais. Os resultados foram visíveis. O governo prometeu construir 7 hospitais de campanha, mas só inaugurou 2. O Rio já perdeu 16 mil vidas para o coronavírus. Eleito com discurso moralista, o ex-juiz foi acusado de replicar o esquema que levou Sérgio Cabral para a cadeia. O procurador Eduardo El-Haj, que investigou os 2 governadores, disse ter se sentido em um túnel do tempo. O enredo se repetiu em detalhes, incluindo a lavagem de dinheiro no escritório de advocacia da primeira-dama. Witzel era um ilustre desconhecido quando deixou a magistratura para se candidatar ao governo. Permaneceu anônimo até a reta final da campanha, quando a pregação a favor das armas o ajudou a surfar a onda bolsonarista. Sem uma única sentença relevante, ele usou o título de juiz para posar de vestal. A propaganda era tão falsa quanto o diploma de Harvard que ele ostentava no currículo. Megalômano, o doutor mal se instalou no Guanabara e já passou a sonhar com o Planalto. A ambição fez ruir a dobradinha com Jair Bolsonaro, que só pensa na reeleição.
Agora, o presidente comemora a desgraça do ex-aliado, embora seus filhos também estejam enrolados em transações com dinheiro vivo. Preso na sexta-feira, o notório pastor Everaldo ajudou a unir a dupla de farsantes. Em 2016, ele batizou Bolsonaro no Rio Jordão, num ritual encenado para atrair o eleitorado evangélico. 2 anos depois, abençoou a candidatura de Witzel, que buscava uma legenda de aluguel para entrar na política. O ex-juiz já estava prestes a ser cassado pela Assembleia Legislativa. Com a posse de Cláudio Castro como governador em exercício, a conclusão do processo de impeachment tende a se tornar uma mera formalidade. O mandato de Witzel, o breve, parece causa perdida. Agora, seu desafio é permanecer solto, enquanto operadores e ex-secretários amargam os primeiros dias no xadrez. Na sexta, o ex-juiz celebrou o fato de ainda poder dormir no Palácio Laranjeiras, onde já foi acordado 2 vezes pela polícia. Não fui despejado, festejou. Quando for instado a mudar de endereço, ele poderá levar uma recordação, a patética faixa azul e branca que mandou confeccionar para a própria posse. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o jornalista Henrique Acker. Henrique Acker, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, Celeste, Natália, toda a produção do Faixa Livre. Bom dia especial para os ouvintes e interespectadores. Henrique, eu quero te agradecer por mais uma vez você conversar conosco aqui no Faixa Livre. Henrique, na última sexta-feira nós fomos surpreendidos, mas nem tanto, com a decisão do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, em afastar o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do cargo por 6 meses, por conta daquele esquema de desvio de verbas da Secretaria de Saúde do Estado. A decisão do magistrado proíbe ainda o acesso de Witzel às dependências do governo, sua comunicação com funcionários e a utilização de serviços. Além dele, 8 pessoas foram denunciadas pela Procuradoria-Geral da República pelo crime de corrupção. A PGR chegou a pedir a prisão do governador, mas o Benedito Gonçalves negou. Uma série de outras decisões foram tomadas pelo ministro do STJ e nós vamos falar a respeito delas durante essa entrevista, Acker. Mas primeiro eu gostaria que você fizesse uma análise sobre o afastamento do governador. Era algo que estava no radar há tempos, não é mesmo?
Olha, Anderson, quem acompanha a política do Rio de Janeiro sabe que o governador Witzel, né, além de ser um político extremamente inexperiente, né, apareceu como um azarão nas últimas eleições ao governo do Estado, né, não tem base política na Assembleia Legislativa, ou seja, não tem deputado suficiente para socorrê-lo. Inclusive, a gente comentou aqui isso num programa anteriormente, que o pedido de impeachment do Witzel foi aprovado quase que por unanimidade, não teve nenhum deputado contra, parece que teve uma abstenção, né, e alguém que faltou, que seria mais do que normal. Então, assim, eu acredito que esse processo de impedimento do governador, ele já vinha cantado com uma pedra, não é, muito óbvia, muito clara da política do Rio de Janeiro, mas o que causou estranheza foi uma decisão de um juiz, não é, do Superior Tribunal de Justiça, atropelando todo o processo de impeachment que estava em andamento, está em andamento na Assembleia Legislativa. Isso é algo extremamente complicado e perigoso, não é? Quer dizer que um juiz do STJ decide afastar um governador por 6 meses, manda prender um monte de gente, a pedido do Ministério Público Federal. É preciso que a gente retome minimamente a civilidade no debate político e nas atitudes, porque é bom lembrar, existe um processo em andamento na Assembleia Legislativa, que, aliás, teve agora um novo momento, que foi exatamente, não é, a decisão que deu a continuidade, não é, o Supremo Tribunal Federal deu continuidade, deu o sinal verde para a continuidade desse processo, tal como ele estava ocorrendo antes, porque ele estava parado algumas semanas, justamente porque o governador Witzel recorreu e conseguiu que o processo fosse paralisado por questões técnicas, meramente técnicas, não é? Então, assim, existe um processo, existem motivações para isso, não é? Esse processo está na Assembleia Legislativa, que é o órgão competente para julgar o governador, não é? Nesses casos, e de repente há um atropelo completo de um juiz do STJ. É um negócio extremamente estranho. Esse afastamento, combinado àquela medida do ministro Alexandre de Moraes de revogar a decisão do Dias Toffoli, que desfez a comissão de impeachment na Alerj, autorizando a retomada imediata dos trabalhos, me parecem a pá de cal na carreira política do Witzel, Acker. Anderson, como é que a gente pode falar da carreira política do Witzel? Quem conheceu o Witzel antes de 2018, nas eleições, praticamente em cima do laço? Era um candidato que, sem o apoio do Bolsonaro, e isso é fundamental que os nossos ouvintes, interespectadores, relembrem a todo momento, quem elegeu o grande cabo eleitoral do Witzel foi a família Bolsonaro. Não tenha dúvida disso. Quer dizer, carreira política do Witzel, eu não sei, ele andou inclusive falando bobagens de que poderia ser candidato a presidente da República. Acho que as pessoas no Brasil estão perdendo um pouco a noção das coisas, né? É porque você é eleito numa circunstância completamente fora de esquadro a governador do Rio de Janeiro, um estado que está jogado às traças, daí você já, meses depois do seu mandato, já começa a falar que pode ser candidato a presidente da República. Que carreira política pode ter o Witzel? Que pretensão política pode ter um sujeito inexpressivo politicamente, que não é capaz de montar uma bancada na Assembleia Legislativa, que não é capaz de ter uma política decente para a saúde do Estado do Rio de Janeiro, não é? A não ser essas estruturas corruptas que herdou dos governos anteriores? Isso vem da época do Garotinho, passou pelo Sérgio Cabral, passou pelo Pezão, né? E está aí,
aí, inteirinho, né? O esquema é o mesmo, parece que é um papel carbono, né? Só copiou, só mudaram os nomes. Até a entrega de dinheiro por serviços que nem se sabe se foram prestados no escritório de advocacia da mulher do governador aconteceu, né? Adriana Anselmo II, a missão. Essa situação da política do Rio. Que carreira pode ter um sujeito como o Witzel, carreira política? Pode ambicionar um sujeito como Wilson Witzel, perdão, do meu ponto de vista, um sujeito muito medíocre. Medíocre para ser. Eu acho isso nos bons tempos da política no Brasil e no Rio de Janeiro, isso não se elegia nem para vereador de cidade do interior. A defesa do governador disse que recebeu a decisão do afastamento de Witzel com grande surpresa e a caracterizou como grave. Os advogados prometeram recorrer. O próprio Witzel disse ser vítima de perseguição política. Você vê possibilidade de reversão dessa medida tomada de forma monocrática pelo magistrado do STJ, Acker? Bom, pelo que sabemos, está marcada uma sessão do STJ para quarta-feira, não é, que deve avaliar ou deve votar, o Pleno deve votar uma posição em relação a essa decisão desse ministro Benedito, né? Aí que decidiu pelo afastamento do governador. Eu continuo insistindo, apesar da mediocridade, apesar da motivação e etc. e tal, das investigações, eu não estou nem entrando nesse argumento, o método como isso foi feito, né, de forma autoritária, arbitrária, por um juiz, um membro do Poder Judiciário, quer dizer, afasta um governador, sem dúvida nenhuma, isso é complicadíssimo. E se essa moda pega, quer dizer, a gente vai ver isso acontecer aí, à torta e à direita, porque a gente sabe a motivação do Bolsonaro, a gente sabe a motivação. A motivação não é porque tem corrupção, não. Sabe? Quem está envolvido com rachadinha, com milícia, com lavagem de dinheiro e tudo mais, não tem direito algum de arguir atitudes corretas de outros políticos e tudo mais. A gente sabe que o problema não é esse, nem gasto com saúde, né, desvio de dinheiro de saúde. Se o governo Bolsonaro tivesse interessado em dinheiro da saúde, tinha gasto, pelo menos, o dinheiro que foi determinado por o Ministério da Saúde nessa pandemia, e nem isso fez, né, para não falar de outras coisas. Então a motivação é óbvio que é uma motivação política, e a gente sabe qual é. Uma delas, as duas estão aí, uma delas é a nomeação do Procurador-Geral de Justiça aqui do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, que deve ser agora no final do ano, não é? E é a pessoa que vai ter a maior responsabilidade, a maior importância no Poder Judiciário aqui para acompanhar as investigações, a condução das investigações, não é? E todo esse processo no Poder Judiciário aqui do Rio, envolvendo o senador e ex-deputado Flávio Bolsonaro. Esse é o grande motivo, né? E o outro motivo é enfraquecer o governador Witzel, né? Enfraquecer o pastor Everaldo, que é da Assembleia de Deus, não é? E que está numa posição mais próxima do Witzel aqui, provavelmente teria uma postura contrária ao bispo Crivella, que é o atual prefeito do Rio de Janeiro, e será candidato, apoiado pelos Bolsonaro, a novamente ser prefeito da cidade do Rio de Janeiro, da capital do nosso estado. Então a motivação é essa, não é nada de corrupção, não é nada de carreira política, não é nada porque não é nada disso, né? As motivações são essas. É bom, e acho que muita gente já sabe, é bom que a gente, né, discuta, debata esse assunto para que as coisas vão vindo, não é, mais às claras. Agora, quais as implicações que esse afastamento do Witzel pode ter, Acker? No lugar dele assume o vice Cláudio Castro, que também foi alvo de um mandado de busca e apreensão na sexta-feira. Estamos trocando 6 por meia dúzia? Olha, o Anderson, esse Cláudio Castro é outra figuraça, né? Isso foi assessor de vereador, depois foi eleito vereador, depois foi chamado em cima do laço para ser vice do Witzel. Estranhamente encontrava-se em Brasília no dia, né, em que foi decretado o afastamento do Witzel. Eu não estou dizendo que ele tem ou não tenha relações com quem quer que seja, mas há um burburinho,
não é, nos bastidores da política do Rio de Janeiro, que diz que o senhor Cláudio Castro já está tentando se articular de maneira solo, né, nesse processo, ou seja, tentando ter uma postura meio que afastada do governador Witzel, enfim. Por que será? Eu não sei dizer, mas sei que nessas disputas, nessas lutas políticas, não tem nenhum santo, né? Inclusive o nome dele está citado também em toda essa esculhambação aí, né, do uso de verba pública na área da saúde, aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, assim, não me parece uma figura confiável no sentido de ajudar a limpar o terreno, né, e de ser, de fato, governador do estado do Rio de Janeiro. Governar o estado do Rio de Janeiro significa governar o segundo maior estado em importância desse país, não é? Significa governar um estado para cerca de 19, 20 milhões de fluminenses. Não é? Isso não é uma brincadeira, você não entrega para qualquer amador que apareceu agora na vida política. Então, são circunstâncias assim inimagináveis alguns anos atrás. Mas é o que está acontecendo na política do estado do Rio de Janeiro, exatamente porque ela foi tomada, do meu ponto de vista, ela foi tomada, não é, por um segmento das classes dominantes, a gente já discutiu muito aqui, não é, que é um segmento, é uma espécie de rebotalho, ladrões, larápios, não é, donos de OS, não é, essa gente que gosta de enricar sem esforço nenhum, sem prestar serviço nenhum, e parasitando em torno do Estado. Quando eu digo Estado, é Estado, município, cidade. Basta ver, isso aí está acontecendo em todo o Estado do Rio de Janeiro. Eu não tenho competência para falar e nem informações para falar de outros estados, não é? Mas é uma novela que está se repetindo aí em todo o Estado do Rio de Janeiro faz tempo. Para se ter uma ideia, só em 2019, de acordo com um colega nosso, jornalista Rubem Berta, que tem publicado matérias exaustivas dessa situação do estado do Rio de Janeiro, só em 2019 foi 1 bilhão e 700 milhões de reais entregues a organizações sociais para administrar essa esculhambação da saúde no Rio de Janeiro. Imagina o que aconteceu, nesses 8 meses aí, do ano de 2020, com essa possibilidade de se contratar, recontratar, enfim, no meio de uma pandemia, numa situação excepcional, como a gente está vivendo. A primeira-dama, Helena Witzel, que também foi alvo de buscas na última sexta-feira, foi apontada pela Força Tarefa como elo em todo esse esquema de corrupção. Segundo os investigadores, o escritório de advocacia da primeira-dama recebeu dinheiro desviado por intermédio de 4 contratos simulados, no valor aproximado de R$500 mil. O ex-secretário Lucas Tristão, que se apresentou à polícia após não ser encontrado em casa, e o empresário Mário Peixoto também faziam parte desse esquema criminoso. Me parece que era uma rede muito bem engendrada, hein, Acker? O Anderson, eu não posso afirmar se é uma rede bem organizada ou não, mas se até o Romário, que não é nenhum expert na vida política, não é como ele gostava de dizer, chegou agora, já quer sentar na janela, né? No último debate da eleição de 2018 para governador, levantou a bola da questão do Mário Peixoto. Então esse esquema é conhecido. Isso não é uma novidade, isso já veio lá de trás. Isso veio já com o governo do Sérgio Cabral. A gente está vendo isso. Então eu o levantamento que foi feito pelo Ministério Público indica aí 3 figuras mais importantes. Uma delas é os sócios fundadores, já foi reitor, isso é pro forma, lá da UNIG, Universidade de Nova Iguaçu, que teria o papel de fazer contatos e lavar dinheiro, segundo as investigações do Ministério Público. Outro seria o pastor Everaldo, controle na SEDAI. E é importante os fluminenses lembrarem por que a SEDAI está desmembrada, por que a SEDAI teve esse escândalo da geosmina, por que a SEDAI está sendo atacada pela grande mídia o tempo todo, não é? Quem é que comanda a SEDAI hoje? É importante a gente perceber isso.
Houve uma denúncia de que vários técnicos importantes foram afastados, pessoas experientes, profissionais qualificados, concursados, para colocar a turma do pastor Everaldo, né? E o outro seria o Mário Peixoto, né? Que é o cara do esquema, que junta aí as organizações sociais de um de outro, as suas, Unir Saúde, Abas, e esse monte de empresas que, do meu ponto de vista, não tem nenhuma idoneidade, não é, para poder ousar achar que podem administrar uma estrutura de saúde. Na verdade, não é para isso que foram fundados. Foram fundados para desviar dinheiro. Isso só é possível, é bom a gente lembrar, eu sempre repito isso, com essa história de lei de responsabilidade fiscal, que impede, que limita a contratação de servidores públicos, mas não mexe nessa terceirização que está fazendo com que o Estado, né, jogue dinheiro no ralo, não é, e alimentando esses grupos corruptos e também os corruptores. Só que além da saída do Witzel do cargo de governador, Acker, o ministro do STJ ordenou também a prisão do pastor Everaldo, presidente nacional do PSC, partido de Witzel, e um dos caciques da política no Rio de Janeiro. O tal do pastor Everaldo já vinha cercado de polêmicas ao longo de sua trajetória na vida pública. Até demorou a acontecer a sua prisão, hein, Acker? Olha, quem trouxe o pastor Everaldo para a política, posso estar enganado, mas eu me lembro bem, não é? Foi através de dona Benedita da Silva, que aliás é candidata à prefeitura do Rio de Janeiro. Por quê? Porque pastor Everaldo é um homem da igreja, da Assembleia de Deus, a mesma denominação religiosa a qual pertence a Benedita da Silva. Então vamos ter um pouquinho de memória. Né? Então esse traste, com todo respeito, esse traste aparece na vida política, né? A partir daí. Ele teve trânsito livre, não é, no governo do PT, não é, no governo Lula, e etc. e tal. Quem acompanha a política aqui no Rio de Janeiro sabe disso. Então isso não veio agora não aparece agora não. Agora, o problema é que isso pode gerar um certo problema até para o Bolsonaro, essa decisão aí, não é, de peitar e de enjaular o pastor Everaldo. Por quê? Porque apesar do PSC ser um partido com apenas 9 deputados lá no Congresso, na Câmara dos Deputados, e um senador, é um partido da bancada evangélica. E você pode ver que até agora eu não tenho visto nenhum dos grandes pastores aí, ou apóstolos de denominações evangélicas aqui no Rio, falar nada sobre o que está acontecendo. Então, isso pode criar um problema para o governo Bolsonaro junto à bancada evangélica. Não sei se isso é contornável ou não, seria preciso um acompanhamento mais de perto de quem são os membros dessa bancada do PSC, né? A repercussão que isso vai ter e tudo mais. Agora, o pastor Everaldo é uma figuraça carimbada, né, nos bastidores da política aqui do estado do Rio de Janeiro. Curioso, Acker, é que depois da deputada Flor de Lis, acusada de ter mandado assassinar o marido, temos agora o pastor Everaldo preso. É mais um dito enviado de Deus acusado por um crime grave no nosso estado. Ô Anderson, o que acontece é o seguinte, o Brasil, eu não sei se eu vou falar isso em forma de desabafo, desculpa aí os ouvintes, é um país onde está valendo tudo. Nós assistimos uma pandemia de Covid entrar pelos aeroportos brasileiros sem que as autoridades sanitárias tivessem tomado qualquer atitude séria. Até hoje, né, os aviões que pousam aqui nos aeroportos internacionais do Brasil, as pessoas que descem desses aviões não são questionadas em relação a fazer teste de Covid, nem coisa nenhuma. Né? Então, só para se ter uma ideia das coisas. Então, o sujeito inventa uma denominação religiosa, né, como essa Flor de Lis, né, comete os crimes mais bárbaros e não há nenhum tipo de fiscalização do Estado, a começar pela arrecadação disso aí. Enquanto essa gente não pagar imposto, não tiver livro caixa, amigo,
sabe? Aquela coisa rudimentar que qualquer comerciante tem que fazer e tudo mais, não é? Em qualquer lugar do mundo, a gente vai continuar vivendo esse tipo de oba-oba, né? O Brasil se transformou num oba-oba. As coisas mais absurdas estão acontecendo, não é? Em nome de Deus, de Jesus, disso e daquilo, não é? Enfim, essa misturada de religião e política, né? Nós temos aí as coisas mais absurdas acontecendo, não é? E não se toma providência. Quando é que o Ministério Público Federal ou os Ministérios Públicos Estaduais vão abrir investigação sobre essa picaretagem, né? Essa indústria da fé? A gente precisa levar lição de um país como Angola, porque agora os pastores da Universal aqui foram para lá fundar essa denominação lá em Angola, foram todos colocados para fora. Foram todos colocados para fora. Independente de saber quem tem razão, quem não tem. Não é? Tá. Fala-se também que na Argentina, aqui nossa vizinha, parece que vai começar a ter uma limpeza nessa história também. Porque há limite para tudo, né? Há limite para tudo. Essa gente não tem limite, faz o que quer, porque não tem fiscalização. Tudo, olha, uma sociedade civil organizada, ela tem que ter regras. Tem que ter regras. Essa gente não cumpre regras, né? Só fica falando em Deus. E, infelizmente, a gente tem muito atraso no país como o Brasil, né? E muitas pessoas acreditam nesse tipo de indústria da fé. Um detalhe que pouca gente comentou, Acker, é que o ministro do STJ pediu buscas no gabinete do presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André Siciliano, que autorizou a abertura do pedido de impeachment contra o Witzel. Como é que nós podemos interpretar essa situação, Acker? Como é que o Siciliano compõe esse cenário? Anderson, eu não sei exatamente, eu sei assim, pelo noticiário. Há uma história de fundos de saúde, restos a pagar, né, umas verbas aí que não são muito difundidas pela mídia e tudo mais, né, e que acabam servindo como ferramenta de negociação de grana para prefeituras. E você sabe que a Assembleia Legislativa, os deputados estaduais, né, funcionam nessa relação fisiológica, os seus prefeitos amigos, vereadores amigos, que acabam sendo seus cabos eleitorais, em última instância, nessas cidades, não é? Então, me parece que o André Siciliano estaria envolvido nesta negociação de verbas de fundos, né? Parece que fundo de saúde, e também nessa história dos restos a pagar. Vamos ver como vai caminhar essa investigação. Agora, de cara, eu já acho estranho que um deputado estadual do PT, que tem uma das menores bancadas dentro da Assembleia Legislativa, seja o presidente da casa. Um governo como o do Witzel, que é um governo de extrema direita ou direita ultraconservadora. Você não acha estranho? Eu acho estranho. Há algo equivocado. Ou o André Siciliano está no partido errado, ou o partido ao qual ele pertence faz vista grossa para esse tipo de gente. Algo esquisito existe, não é? Mas, enfim, a vida que vai mostrar aí para onde as coisas vão caminhar. Esse afastamento do Witzel e a prisão do pastor Everaldo evidentemente balançam o tabuleiro político no Rio de Janeiro. Isso pode provocar algum tipo de repercussão nas eleições municipais que teremos em novembro, Acker? Olha, Anderson, certamente essa crise política envolvendo o governador, ela vai ter repercussão no processo eleitoral, não só na capital, como também em todo o Grande Rio, não é? E todas as regiões e interior do estado, porque qual o candidato vai querer estar direto ou indiretamente vinculado, não é, ao governador Witzel nesse momento, não é? Então, é muito complicada essa situação, não tenha dúvida. Agora, o que, inclusive, está citado aí também nesse processo, como uma das pessoas envolvidas, direto ou indiretamente, o Washington Reis, que é o prefeito de Caxias, né? Que é uma figuraça, né? Você vê as declarações, a forma como esse cara trata a questão da pandemia do Covid-19, etc. e tal, você percebe já, né, a falta de qualificação política. Mas, enfim,
É do jogo. É o que a gente está vendo aí, não foge muito à regra do que a gente tem assistido. Agora, o que me chama a atenção, o processo eleitoral do Rio de Janeiro, é a ausência de uma candidatura, não é, do campo da esquerda, do centro-esquerda, dos democratas, para se opor às duas candidaturas mais fortes que apareceram até agora. Não é? O senhor Eduardo Paes, velho conhecido dos cariocas, não é? E dos fluminenses também, e do senhor Crivella, outra figura carimbada, né, que está encerrando esse governo municipal de forma melancólica. Mas são forças políticas que estão alicerçadas em estruturas, né? Em estruturas religiosas, em estruturas de máfias, em estruturas ligadas a corporações, a esses grupos de OS, né? A fornecedores de todo tipo para o governo municipal aqui no Rio de Janeiro e tudo mais, que ainda é uma capital fundamental, a segunda maior capital política do país, né? Vamos chamar, eu nem sei se é a segunda, mas uma capital de expressão nacional. Então, claro que vai ter pessoas. Agora, eu fico pensando exatamente nisso. Como pode você ter 3 ou 4 candidatos nesse campo, não é, democrático, progressista, centro-esquerda e esquerda, como se fosse um processo político igual a outros tantos que tivemos aí desde a redemocratização. Será que a leitura que essa gente está fazendo da vida política é essa mesma? É cada um por si? Como é que vai ser um segundo turno para essa gente, e principalmente para o povo do Rio de Janeiro, se tiver que escolher entre Crivella e Eduardo Paes? Que encruzilhada é essa que a gente se encontra, não é? Que nem os atores políticos mais responsáveis conseguem perceber coisas tão óbvias. Eu não estou falando nada demais. Não tem possibilidade de se reunir, não tem possibilidade de fazer eleições prévias, fazer a discussão de um programa mínimo para a cidade do Rio de Janeiro. Não é possível fazer isso. Ou vamos ficar disputando mediocremente vaguinhas nas câmaras de vereadores, né, por esse estado do Rio de Janeiro afora? Esse é o questionamento que eu faço. Agora, Acker, em meio a esse furacão na nossa política, nós temos a negociação para a renovação desse regime de recuperação fiscal que vence em setembro. É muito evidente que esse regime foi uma tragédia para o Rio de Janeiro, patrocinada lá pelo Michel Temer em acordo com o Luiz Fernando Pezão. Mas você acha que esse afastamento do Wilson Witzel facilita ou prejudica a negociação? E mais, nesse momento em que a gente atravessa, tanto político como economicamente, seria melhor que o regime de recuperação fiscal não fosse renovado, na sua opinião? Olha, Anderson, essa pergunta é um tanto quanto complicada, porque os técnicos, né, ligados ao Witzel dizem que não, que o processo de recuperação fiscal seria tranquilo, seria uma transição tranquila, à medida que ainda há tempo para fazer isso, que as contas do Estado estariam em condições, não é, de atender aos requisitos aí desse processo. Não é? No entanto, há uma série de questionamentos sobre essa situação. Essa coisa já começou mal, né? Porque se você dá como garantia a Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro, que é a SEDAI, né, é sinal de que as coisas não estão bem, né, para um processo chamado de recuperação fiscal. Né? Não sei efetivamente dizer se o Estado tem ou não tem, vai ou não vai conseguir renovar esse processo. Eu sei que isso atrapalhou bastante a possibilidade de realmente de haver uma recuperação, porque há um grupo seleto, não é? Uma comissão, um conselho que fica administrando esse processo de recuperação fiscal, que tem até poder de veto sobre decisões tomadas pela Assembleia Legislativa. Indicam que não, isso aqui pode, isso aqui não pode, porque de acordo com o regime de recuperação fiscal. Se agora a gente ficou refém de uma relação financista, né? Exclusivamente dos interesses que cabem a um grupo extremamente minoritário na sociedade, que controla, não é, as finanças do Estado brasileiro, dos estados, não é, da federação e dos municípios também. Não é?
Isso, obviamente, não pode dar certo, não pode. Né? Nós tivemos agora, no final do governo Pezão, essa dificuldade absurda de pagar salário de funcionários. Né? Até isso aconteceu. Então, eu não vejo isso com muito bons olhos. Eu acho que um estado como o Rio de Janeiro, né, que tem força política e também econômica, ainda tem de alguma maneira, né, deveria, né, reunir aí as cabeças mais pensantes, tudo mais, no plano da política, da economia, da produção, dos trabalhadores, enfim, da intelectualidade, do setor aí da área das universidades e tudo, e apresentar um outro plano, né? Um outro processo que consiga, se o Estado tem dívidas, que dívidas são essas, como elas foram contraídas, a quem devemos, de que forma vamos ou não temos condição de pagar agora, o que é de fato essa dívida. Tudo isso, quer dizer, precisa deixar de ser uma coisa reservada a um grupo seleto de financistas, não é? E ser debatido com a sociedade. Tem que jogar transparência. Olha, a melhor saída para todos os problemas que a gente encontrou até hoje, com todas as suas dificuldades, chama-se democracia, transparência. E parece que esse processo que está em curso não é regido por esses tipos de princípio. Henrique Acker, muito obrigado por novamente dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você uma ótima semana de trabalho e um forte abraço. Bom, Anderson, quero mandar um abraço, deixar desde já um abraço para você, para todos os ouvintes do Faixa Livre, não é? A nossa querida Natália, a Celeste, toda a produção, os técnicos aí, não é? Enfim, e sempre que possível, estou aqui a postos para colaborar com vocês, tá ok? Um grande abraço. Conversamos aqui com o jornalista Henrique Acker. E agora é com muita alegria que eu cumprimento o nosso ouvinte histórico do Faixa Livre, André Leonardo, morador lá do Morro da Formiga. André Leonardo, bom dia. Bom dia, Anderson Gomes e família Faixa Livre. André, muito obrigado por esse diálogo aqui conosco no Faixa Livre. André, as favelas historicamente foram negligenciadas pelo Estado. Isso não é novidade para ninguém. Nós temos um processo de criminalização das pessoas que residem em comunidades. O morador da favela não tem os mesmos direitos daquele que mora no asfalto, digamos assim. Eu gostaria primeiro, André, que você, como residente do Morro da Formiga, apresentasse para os nossos ouvintes que observam esse cenário com um certo distanciamento, qual é a realidade de um morador de favela atualmente. No que diz respeito a essa situação dos territórios de favela, historicamente, a nossa condição social dentro desta sociedade que estamos inseridos, o abandono por parte do Estado é algo que, infelizmente, nos atinge diariamente, já vem de longa data. O Estado nunca olhou com a devida atenção, com o devido respeito, dando uma condição mínima de uma sobrevivência digna para quem mora nessas localidades de favela, periféricas, nessas localidades onde residem certamente, né, o grosso da população brasileira. E nós aqui, dentro dessa realidade, buscamos minimamente contemplar as muitas demandas que temos, porque é o papel que nos cabe. Não por nós, mas por toda uma geração futura que virá posteriormente, para que eles possam ter uma condição de vida diferenciada do que é a nossa realidade hoje, com tantas carências. E nós fazemos isso com muito carinho, com muito amor. Eu, particularmente, estou inserido num pequeno grupo, ainda muito incipiente, organizado. Faço o que posso, com alguns parceiros externos que nos ajudam de diversas maneiras, alguns poucos, mas valorosos. E os moradores, no geral, né, cada um fazendo aquilo que é possível, segundo aquilo que se apresenta enquanto condições, para darem a seus filhos que possam prover de melhor, né? E assim a gente toca a vida, matando um leão por dia, como diz o ditado, e com absoluta ausência por parte das instituições do Estado. Aqui nós temos 4 aparelhos públicos que funcionam, né, muito pela dedicação dos profissionais, não por uma estrutura condizente dada pelo Estado. Essa é a nossa realidade aqui no Morro da Formiga. Essa situação de descaso, André, se intensificou durante a pandemia do novo coronavírus. Temos muitos casos de infecção pela Covid-19 nas favelas, centenas de mortes. Qual é a principal carência para os moradores das favelas neste cenário de pandemia, André?
Sobre como estamos aqui atravessando, tocando a vida nesses tempos de pandemia, certamente, né, a doença veio agravar uma condição já difícil que nós tínhamos aqui na Formiga, mas, sendo bem sincero para nós, moradores de favela, né, isso é só mais um embate, só mais uma luta. Nós já estamos bastante calejados no que diz respeito a adversidades. Isso aí é só mais uma situação a ser superada. Infelizmente, né, para variar, a gente continua numa condição de estarmos solitários, né, em mais este momento de adversidade, mas, enfim, essa coisa não nos assusta. A gente sabe que tem uma complexidade, mas ninguém aqui está desesperado muito por este motivo, né? Porque a gente sabe que a nossa realidade sempre foi, e pelo menos a curto e médio prazo será essa, né? De luta, de embate, de sobrevivermos dia após dia, fazendo ali o esforço máximo, obtendo o mínimo para subsistir, mas assim a gente toca a vida, e reforçando com também absoluta ausência do Estado diante desta situação específica da pandemia, como também o foi e é em outras coisas também que nos atingem. O Estado segue não fazendo o papel que lhe caberia, né? Mas é por aí que nós estamos vivenciando essa coisa da pandemia aqui no Morro da Formiga. E como é que as comunidades têm se organizado para enfrentar a pandemia, André, que voltou a acelerar aqui no Rio de Janeiro após um curto período de queda nos casos? Quanto a essa situação de como nós temos nos organizado para resistir e sobreviver nesses tempos de pandemia, o que a gente tem feito, não só aqui no Morro da Formiga, como outros companheiros que eu tenho contato e me deram ciência de sua atuação nos devidos territórios onde residem, como, por exemplo, companheiros do Alemão, do Culpa Alemão, um coletivo lá que faz um trabalho muito digno, muito comprometido, companheiros do Quilombo Cafundá Astrogilda, em Vargem Grande, companheiros da Maré, companheiros do Morro do Salgueiro, Morro do Borel, Favela Indiana, que são os companheiros que eu tenho mais contato. Nós temos nos organizado internamente, com muita dificuldade, porque é um processo muito difícil, mobilizar os moradores dentro dessa lógica de individualidade que nós somos constituídos, né? Não por acaso, a gente sabe que isso também é um projeto. A gente consegue, dentro dessa adversidade toda, construir um pequeno grupo com alguns moradores que são sensíveis, que já têm a capacidade de entender o quanto isso é importante, e buscamos ajudar aquelas famílias mais necessitadas, mais carentes, que estão mais vulneráveis. Contamos com parceiros externos, poucos, mas que nós estimamos muito, como o Sindipetro, o Sindiscope, como nos ajudou já há algum tempo atrás o coletivo da UF, né, chamado Amigos da UF, e alguns companheiros da enfermagem da UERJ, além de pessoas que nos ajudam em vaquinhas virtuais que nós fazemos, nos ajudam individualmente, e assim nós compramos coisas de extrema necessidade para ajudar essas pessoas que estão passando por um momento de maior dificuldade nesses tempos de pandemia no Morro da Formiga. A gente não poderia deixar de abordar com você, André, essa situação lamentável da violência nas favelas. Aquela decisão do Supremo Tribunal Federal de restringir as ações policiais durante a pandemia refletiu diretamente no número de mortes, que caíram consideravelmente nos últimos meses. Só que tivemos esse episódio na semana passada no Complexo de São Carlos, quando facções entraram em confronto pelo controle do tráfico de drogas na região. De que forma essa lógica de disputa influencia a rotina dos moradores das favelas, André? No que diz respeito ao tema violência, né, que é um tema muito presente desde sempre, né, nos territórios de favela, territórios pobres, periféricos, a violência não só essa da guerra contra as drogas, né, da dita guerra contra as drogas, que nada produz de efetivo enquanto solução, apenas traz morte, sofrimento, traumas, apenas atrapalha a nossa vida mais do que ela já é difícil. Esse tema, certamente, ele nos atinge diariamente
e a todo momento. Infelizmente, essa guerra, em todos os sentidos, né? Guerra entre as facções, guerra dos aparelhos de repressão do Estado contra as facções, guerra agora das milícias contra as facções, isso tudo, infelizmente, é uma das maiores adversidades que nós temos no sentido de almejarmos uma vida minimamente harmoniosa, né? Porque certamente, se nós não tivéssemos esse risco diário, esse risco constante de sermos alvejados por uma bala de fuzil, nós, nossos filhos, nossos entes queridos, nossos amigos, se nós não tivéssemos pairando sobre a nossa cabeça esse risco 24 horas, nós poderíamos estar tocando nossas vidas com uma qualidade muito mais elevada, mas a gente também sabe, a gente que é minimamente informado, sabe que isso é um projeto, isso não é por acaso. Tem muita gente que ganha dinheiro e enriquece com essa guerra, com essa violência, e os nossos jovens que compõem a fileira dos exércitos, né, dos traficantes, que estão envolvidos diretamente com a coisa do tráfico de drogas, certamente são, antes de tudo, mais vítimas do que qualquer coisa, porque eu posso garantir, pela minha vivência, pela minha experiência, que se esses jovens tivessem o mínimo de oportunidade em cultura, esporte, lazer, em situações que lhes dessem uma perspectiva futura, ninguém estaria engrossando fileiras de contingente de traficantes. Isso eu garanto com toda certeza, conhecendo a minha realidade. Mas enfim, atualmente esta é a situação e a gente procura fazer o possível para que isso se altere, mas é uma luta muito árdua, muito desigual, mas que a gente não pode, em momento algum, esmorecer, no sentido de acreditar que isso possa vir a ser modificado num médio e longo prazo. Então, seguimos aqui fortes, fazendo o nosso melhor pela nossa juventude, para que eles possam ter um destino muito melhor do que esse, né? De ser morto, de ser encarcerado, de sofrerem todo tipo de violência por escolherem, enveredarem e terem sido empurrados para este caminho que é o tráfico de drogas. Para terminar, André, você vê uma solução para esse problema da violência nas favelas? Isso passa pela desmilitarização das polícias? Há algo que possa ser feito para que não tenhamos mais essa verdadeira chacina do povo preto e pobre nas nossas favelas? No que diz respeito a essa questão solução para a violência, eu particularmente avalio que a coisa é muito mais simples do que muitos colocam. Eu acho que falta vontade política por parte do Estado, uma vontade política que não virá, porque o Estado, se ele tivesse interesse mínimo em resolver essa questão da violência, ele já teria tomado medidas diversas, que ele certamente tem condições de implementar para resolver essa questão da violência, pelo menos minimizar de uma forma substancial, né, toda a problemática que traz para as nossas vidas o tema violência. Enfim, eu vislumbro, pelo menos a curto e médio prazo, o que nós temos a fazer, não tendo o Estado com toda a sua capacidade, com todo o seu potencial, com toda a riqueza que ele detém, riqueza que é produzida por nós, população, mas essa riqueza não está a serviço de resolver, por exemplo, uma questão como essa, que é a violência. Esse dinheiro, ele infelizmente é direcionado para outras coisas que não nos diz respeito, coisa que é do interesse de uma minoria. O que a gente poderia fazer de imediato é iniciar alguns tipos de trabalhos, nos organizando coletivamente com alguns outros cidadãos que tenham um mínimo de sensibilidade, que tenham um mínimo de comprometimento, que conseguem olhar a vida além do seu próprio umbigo, que possam vir a ter um movimento de olhar ao seu redor e buscar construir iniciativas que minimizem, né, esse problema que é a violência, que a gente possa vir, através dessa nossa organização, dessa mobilização, ajudar tantas e tantas pessoas que são vitimadas, né, pela violência de diversas formas. Então, o que eu acredito que hoje nós podemos fazer é isso. A curto e médio prazo, nos organizarmos enquanto indivíduos, em coletividades
implementarmos trabalhos e projetos no sentido de minorizar, no sentido de fazer com que os efeitos da violência sejam menores em nossas vidas e na vida de toda a população. André Leonardo, muito obrigado por essa entrevista para nós aqui no Faixa Livre. Eu agradeço, acima de tudo, a sua audiência ao longo de tantos anos ao nosso programa. Desejo a você uma ótima semana e um forte abraço. Anderson, meu amigo, eu que agradeço a oportunidade, de falar em nome da minha formiga, em nome de favelas. Obrigado por ter dado voz e vez a um morador de favela para falar diretamente a respeito de sua realidade, a respeito do nosso cotidiano. Um forte abraço para a Celeste, para a Natália, para o nosso querido Passarinho. Agradeço muito a vocês por resistirem e manterem viva essa trincheira radiofônica que é o Faixa Livre, que tanto nos informa, que tanto nos traz esclarecimentos, e a partir das informações dadas por muitos dos entrevistados, nós certamente temos condições melhores possíveis para fazermos os embates, entendermos uma série de situações que até então a grande mídia nos omite. E agora, abrindo aqui um parêntese, falando de uma outra situação, enfim, que além da problemática da grande mídia que nos omite essas informações, as ditas esquerdas, os segmentos ditos progressistas também deixam muito a desejar, e o Faixa Livre preenche essa lacuna de uma forma absolutamente digna de louvores, feito tudo com muita competência, com muito compromisso. Infelizmente, se nós tivéssemos o envolvimento e o comprometimento que o Faixa Livre demonstra ter, se nós tivéssemos isso por parte desses segmentos ditos da dita esquerda político-partidária e dos ditos progressistas, nós estaríamos num outro patamar, enquanto sociedade organizada e preparada para os embates que se colocam diariamente em nossas vidas. Mas enfim, desculpe aqui o desabafo e deixo esse agradecimento mais uma vez pela oportunidade. Conversamos aqui com André Leonardo, morador do Morro da Formiga e ouvinte histórico do Faixa Livre. E vamos encerrando a edição de hoje, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem conosco para mais uma edição do Faixa Livre aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM. Um abraço a todos vocês e até amanhã!